Boa noite, sejam bem-vindos aí quem está entrando. Comecei pelo perfil certo. Vamos lá então, vamos ver qual que vai guiar a live hoje. Boa noite, sejam bem-vindos. Quem está entrando, só dá um oi para mim aí, por favor. Pessoal, eu vou iniciando a live enquanto o pessoal está entrando aí, mesmo que não tenha ninguém. Se o que eu tirar aqui ressoar para alguém, só confirma para mim com joinha, beleza? Vamos lá. Não é direcionado para ninguém, só vou abrir a mensagem. Boa noite, Edu, tudo bom? Olha que interessante, pessoal. Quem estava na live ontem viu que numa leitura aberta que eu fiz, saiu a carta da mensagem. Falei para vocês de novo que confirmações estavam para vir e principalmente comunicações que de alguma forma pode ser sim divisores de águas para vocês aí nessa transição de ano. E o mais interessante é que serão notícias, serão condições realmente benéficas, oportunidades realmente benéficas. Interessante porque ontem saiu essa carta trazendo isso e hoje ela sai como a primeira que vem regendo a live hoje, tá? Então assim, ó, eu sei que aquele frio na barriga que a gente tem toda virada de ano é absolutamente normal. Essa dor de barriga e principalmente aquelas promessas que a gente faz, né? Confirma pra mim? Obrigado pelo ritmo. Cristal, não é verdade? Hein, Cristal, tu também tem aquele frio na barriga em virada de ano? Se não é aquele questionamento que a gente tem, se acabou não deixando muita coisa para trás, muita coisa que a gente teve medo de fazer, ou é aquele frio lá de, tudo de novo, será que eu vou conseguir cumprir as coisas que eu disse que ia fazer? Será que eu vou conseguir, sei lá, beber mais água, por exemplo? Eu não sei vocês, eu sou o tipo de pessoa que eu tento cumprir algumas coisas, mas assim, a beber água eu tô cumprindo, bastante até. Boa noite, ninguém. Saudações, Cristal. Gente, quem que tá comigo aqui na live? Pessoal, quem entrou agora, eu já tô abrindo aqui, mas eu não tô direcionando para ninguém, eu só tô abrindo a mensagem. Uma coisa que vocês vão aprender na minha live, que a minha live, o foco não é leitura oracular. Então assim, gente, já vou deixando agora. Quem está querendo resposta pronta, querendo só o sim, não, volta, não volta, talvez essa não seja uma live que você se identifica, tá? Essa minha live eu posso trazer respostas assim, mas eu foco muito mais em passar alguns direcionamentos também. Então, se você procura mais uma resposta bate-pronto, sem tanto assim, não é a minha live, tá? E por favor, gente, eu não estou querendo dizer que quem faz isso é errado. Só estou dizendo que a minha live funciona dessa forma, tá bom? Cristal, tu bebe água por... Mas, gente, todos vocês bebem água porque vocês gostam? Cristal? Tá, Cristal bebe por obrigação. Vamos lá. Rafaela, você bebe água por obrigação ou porque você gosta também? Mais uma... Gente, vou fazer um combinado com vocês, pessoal. Preciso que vocês... Boa noite. Preciso que vocês estejam compartilhando e curtindo, tá? Se eu ver que tá tendo curtida, eu faço uma rodada de oráculo, tá? Rafaela, boa noite. Não gosto muito de beber água. Rafaela, é melhor pedra nos caminhos do que pedra nos rins. Então, beba água, tá? Ó, vamos fazer um combinado? Olhem pra mim, ó. Vamos fazer um combinado. Eu sei que tem promessas que a gente faz para o próximo ano que são um pouco mais difíceis, que demandam mais tempo, mais energia e principalmente mais força mental para a gente conseguir cumprir. Mas um mínimo que é beber água no dia a gente pode fazer. Então façam isso em combinado comigo, tá? Se para vocês não cumprem, não que eu seja uma pessoa muito significante, mas quando a gente faz um tipo de promessa para alguém, mesmo se a gente não conhece totalmente essa pessoa, apenas se for para uma tela, enfim, você já se condiciona a estar fazendo isso. Então, para eu ajudar vocês, prometam para mim que vocês vão beber água no que vem. Vão beber mais água, 2 litros de água no mínimo, andar com uma garrafinha. Vocês fazem esse acordo comigo? Vocês fazem esse acordo comigo? Cristal, faz esse acordo comigo? Comenta aqui. Mônica, você concorda comigo? Gente, façam esse trato comigo. Coloquem assim, ó, ok. Só coloquem um ok, que isso já resolve. Ô Edu, me manda no privado, irmão. Tá? Vocês estão comigo? Ó, já bebi aqui um pouquinho. Certo, ok. Boa, Rafaela. Ó, Rafaela já fez esse combinado. Manda salve para Muito Augusto, Porto Rico.
Gente, como eu falei pra vocês, a minha live ela tem leitura oracular. Ah, desculpa, gente, tá entrando um pouco de suor no meu olho. Gente, a minha live tem leitura oracular também, mas não é o foco disso. Se você quer realmente respostas, uma live mais bate-pronto, bater carta, realmente aqui não é para isso, tá? Talvez você não se identifique tanto, mas quem quer realmente o direcionamento, o desenvolvimento e até mesmo a gente colocar algumas conversas em pauta, sejam muito bem-vindos. A única coisa que eu peço para vocês, eu não me importo quem não pode patrocinar, entendo que Natal, Ano Novo, gastos, né, gente? Quem não gasta nessas épocas, até com pessoas que a gente não gosta, né? Mas assim, ó, vai ser de extrema importância se vocês fizerem esse combinado comigo de, se a minha live está te servindo de alguma forma, a mensagem que eu estou passando para você de alguma forma, segue o meu perfil aqui, dá uma olhada nos vídeos, estou fazendo conteúdo. Hoje eu expliquei sobre gnose, expliquei também sobre substituição de elementos dentro do campo da magia. Então dá uma olhada no meu conteúdo, isso já vai estar apoiando bastante o meu trabalho, tá bom? Vamos ver como é que está indo as curtidas e os compartilhamentos. Ô, Mister, obrigado, meu velho, muito obrigado, viu? Vou fazer mais uma leitura aberta aqui então, pessoal. Gente, se eu ver que está aumentando o compartilhamento e curtida, aí eu faço uma rodada a mais, tá? Quem estava na live ontem? Quem estava na live ontem aqui, dá um oizinho pra mim, por favor. Cristal, tu estava na live ontem, né? A Rafaela estava na live ontem também. Olha que interessante, vocês que estavam na live ontem, vocês lembram que saiu a carta da mensagem e a carta do financeiro, né? Que é a carta dos peixes. E novamente na leitura aberta que a gente fez, Raquel estava na live também, Raquel. Viu, gente? Sigam o perfil para amanhã vocês estarem aqui como remanescentes, não mais como visitantes. Boa noite, Patrícia, seja muito bem-vinda. Gente, novamente, tá? Ontem a gente fez a leitura, hoje a gente está fazendo de novo, tá saindo novamente confirmações de financeiro. Eu não sei para vocês, mas isso para mim é fantástico. É fantástico tá saindo esse tipo de energia, ainda mais quando a gente faz uma leitura aberta, que nem eu tô fazendo agora, eu não tô falando apenas sobre vocês, eu tô falando sobre mim também. Eu tô me incluindo junto com vocês. Eu não tô aqui como leitor. Nesse momento que eu faço uma leitura em aberto, eu me coloco aqui junto com vocês também, porque assim, não é porque eu sou tarólogo, não é porque eu sou magista, não é porque eu trabalho e tenho esse tipo de conteúdo que necessariamente quer dizer que eu não tenho uma vida, pessoal. Também tenho dificuldades financeiras, também tenho problemas pessoais, tá? E isso é um detalhe muito importante que eu deixo muito claro para vocês. Você pode ser a pessoa que conhece tudo, você não precisa ser a pessoa que tem tudo. Você pode ter as duas coisas, ok? Mas faça prioridade aquilo que vai te fazer bem. Se é conhecer, se é ter os dois, indiferente. Faça aquilo que vai te fazer bem, tá bom? Boa noite, Lu. Tudo bem? Boa noite, Patrícia. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Carmen Diga, boa noite. Boa noite, moça. Evangélica Macumbeira. Tudo bem? Como é que você está? Seja muito bem-vinda. Isso é um ponto interessante, né? Vocês estão me perguntando bastante se eu mudei a minha filosofia, né? Mas não. Gente, quem que tá comigo aqui na live ainda? Parece que eu estou falando para as paredes. Ó, quem tá assistindo a live, dá um oi, por favor, para não estar conversando com as paredes, por favor. Porque só tô vendo a Cristal comentando aqui. Carmen Diga, eu quebro os rótulos. Carmen Diga, na verdade eu não vejo isso como um rótulo mais. É muito interessante esse teu posicionamento porque muita gente pergunta se eu mudei meu tipo de filosofia ou até mesmo mudei minha forma de crença. Sim, eu faço leituras oraculares, tá? Meu número está abaixo da foto de perfil. Tá? Tô fazendo mandala para o ano 2026, enfim. Como eu estava falando para vocês, essa questão de rótulo é muito interessante porque... Não que eu tenha deixado de seguir minha filosofia pessoal, que é a questão do luciferanismo, até minhas raízes na questão de Kimbanda, enfim, mas não necessariamente eu colocarei isso como um rótulo, entendeu? Porque, de certa forma, assim como no meu meio tem pessoas que não prestam, de alguma forma, no meio também de evangélicos, enfim, tem pessoas que querem fazer uma parada certa. Minha bisavó, por exemplo, era uma. Entendeu? Minha bisavó era uma pessoa que realmente era uma evangélica exemplar. Ela construiu uma igreja, bem dizer. Entendeu? Então eu não vejo muito mais como rótulo, tá? Acredito que a gente não pode... Da mesma forma que eu não quero generalização do meu posicionamento filosófico e religioso, eu não posso me posicionar a respeito do outro. Claro, se não vir com ataque, né? Porque, gente, a vida é isso. Muitas vezes a gente vai ter que engolir sapos, né? Muitas vezes a gente vai ter que conviver com o que a gente não gosta. Muitas vezes a gente vai ter que fazer isso.
Claro, seria muito mais fácil resolver com magia? Obviamente. É óbvio que sim. Vejo que você está muito melhor com você mesmo, mas é que é o tipo de conteúdo que eu queria passar. Como eu falei para vocês, pessoal, eu faço leitura oracular, a live vai ter leitura oracular, porém não é o foco disso aqui, tá? Não é o foco disso na live. A questão aqui é mais voltada assim para leitura oracular, mas eu quero passar entendimento também para vocês. Porque eu não quero que vocês fiquem... tô suando. Eu não quero que vocês fiquem dependentes da minha leitura, eu quero que vocês fiquem também com autonomia, entendeu? Oi, Rei, tudo bem? Oi, irmão. Rei, não flopa minha live não, meu velho. Fica com nós aí, fica ouvindo a mensagem, não flopa não. Sério mesmo. Só quero trocar uma ideia com o pessoal e passar meu trabalho aqui. Tá? Só isso mesmo, irmão. Só quero fazer meu trampo. Continuando, pessoal. Como eu tava falando com vocês, entra muito aquela questão de a gente ter que sim conviver com situações que a gente não vai estar contente para isso. Mas, por exemplo, quando a gente tem um propósito, e principalmente quer fazer algo, eu abandonei o perfil com 100k de seguidores, pessoal. Entende? Para começar, não do zero, não com o conhecimento, não que eu tenha perdido o conhecimento que eu tenho, mas principalmente para passar a mensagem que eu sempre quis passar e da forma que eu quis passar. Não ligando para a quantidade de seguidores ou quantidade de pessoas, mas ter quem quer realmente ouvir, entendeu? Oi, irmão, obrigado por parar de flopar mesmo, tá? Valeu mesmo. Vejo que você está muito mais calmo. Posso dizer que sim. Boa noite, Beline. Seja muito bem-vinda, viu? Pessoal, como eu falei para vocês, eu não ligo para a quantidade de pessoas na live. Eu quero que as pessoas na live aqui estejam ouvindo, estejam interagindo, tá? Quem tá aqui na live ainda, me dá um oizinho, por favor, pra gente continuar conversando. Luziane, lembro quando comecei com você. Luziane, muito obrigado. Realmente faz uns 6 anos, né? Vênus, seja bem-vinda. Luiz, seja bem-vindo. Rafaela. Raquel, estamos por aqui. Cristal, boa. Gente, vamos fazer o seguinte, tá? O que vocês acham da gente fazer uma rodada de oráculo? Vocês estão comigo nisso? Vamos fazer uma rodada de oráculo? Ótimo, maravilha. Pessoal, a única questão que eu tenho para vocês, um combinado que a gente vai ter. Eu preciso que enquanto eu estou fazendo a live, 2 coisas, tá? Primeira, isso vocês vão aprender na minha live. Não é porque não é o seu nome que está sendo dito que um aconselhamento não vai fazer sentido para você. Ok? Segundo ponto, eu preciso realmente ver vocês engajados, compartilhando e curtindo a live também, tá bom? Primeiro nome e pergunta objetiva, certo? E como eu falei para vocês, não é porque o nome não está sendo citado que não pode fazer diferença para você de alguma forma. Se eu estou sendo intermediário de uma mensagem, por que a outra pessoa que não está tendo a pergunta respondida não vai ser uma intermediária para essa resposta também para ti? Você não concorda comigo? Meus bichos, eles estão morrendo de calor. Que tá calor demais. Vem aqui. Vem cá. Vem cá. Oi. Dê boa noite pra Kari, por favor. Boa noite. Gente, muito prazer, eu sou Raquel. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Quem não me conhece, eu sou Raquel Dianta. Essa é uma live, sim, que tem leitura oracular, mas não é o foco disso. Aqui a gente desenvolve mais os pensamentos e coloca mais ideias. Se você quer uma live com mais bate-pronto, mais respostas assim, infelizmente talvez você não se identifique tanto com essa, tá? Tem várias lives excelentes aí, talvez na dinâmica que você esteja procurando, tá? Vamos lá, Cristal. Estefânia, vamos lá. Dá pra ver que realmente você tem vontade, Estefânia. Vamos lá. Seja muito bem-vinda. Estefânia, vamos ver para você aqui. Estefânia, isso entra um questionamento, inclusive isso vai, para quem está
trabalhando essa questão emocional, quem está cuidando dessa questão da espiritualidade, indiferente do sistema de crenças, da prática de magia que você trabalha, isso vai para a Estefânia, mas isso vai para você também, que de alguma forma está querendo começar a cuidar desse lado da espiritualidade, indiferente da filosofia, prática de magia, o sistema mágico que você vai atuar, tá? Estefânia, em relação à compra dessa imagem, algumas vezes a gente tem que se questionar se realmente é vontade do guia espiritual que está querendo isso ou se realmente é uma vontade nossa. Porque sim, é muito nobre o gesto, Estefânia, que tu está querendo ter de presentear dessa forma. Mas é nítido que ela está querendo esperar o momento certo que ela vai fazer com que você mesmo reconheça a imagem que ela quer. Por quê? Não que as imagens que você está querendo, até mesmo as condições que você está, tu não vai conseguir adquirir isso. Mas é nítido que não é o momento ainda dessa imagem, não é a imagem que ela quer ainda. Ela vai direcionar isso para você e acredito que vai ser nos próximos meses. Mas nitidamente, é mais uma vontade sua por enquanto. Ela vai direcionar o que ela quiser, tá? Entendeu? Isso não é uma questão de ego, tá, Estefânia? Não entenda como isso é uma questão de ego. Eu entendo como que é essa questão de gratidão, enfim. Mas assim, tudo tem o seu momento. Se de alguma forma isso leve de uma forma interessante, sempre que de alguma forma, principalmente em relação a eles, tu quer fazer alguma coisa e não tá dando certo, desfoca disso. Talvez não seja uma imagem que ela tá querendo. Talvez seja uma vela acesa. Não sei como que você presta o seu culto, mas talvez uma forma diferenciada de você estar oferecendo algo a ela, entendeu? Talvez agora não seja a imagem, entendeu? Vamos lá, gente, vocês entenderam o que eu quis dizer? Como eu falei, isso serviu para a Estefânia, mas isso serve para você também, que está se encontrando filosoficamente ou espiritualmente, tá? Boa noite, Tico Santa Cruz. Meu irmão, me falaram tantas vezes que eu pareço esse vocalista aí, te falo. Vamos lá, próxima pergunta? Gente, vocês estão... como eu falei para vocês, eu vou fazer mais uma rodada de perguntas, mas eu preciso ver que vocês estão compartilhando e curtindo a live. O foco da live não é leitura oracular, tá? Eu só abri essa rodada porque vocês estão curtindo e interagindo, tá bom? Senão eu volto à leitura aberta. Quem estiver aqui na live, pessoal, como eu falei, eu não necessito de presente, agradeço quem quiser mandar patrocínio, tá? Se realmente você quer mandar patrocínio, será muito bem-vindo, mas não é uma obrigatoriedade, tá? A minha vontade mesmo, se você quer realmente retribuir, ou de alguma forma, o que eu tô dizendo pra você tá fazendo sentido, tá? Só segue o meu perfil, dá uma olhada nos vídeos, realmente estão sendo feitos com muito carinho pra vocês, tá? Dá uma olhada nos vídeos e vê o que vocês acham, vê o que eu posso estar acrescentando pra vocês. E uma coisa que eu quero deixar clara, principalmente nos ensinamentos que eu passo, é que eu não sou o dono da verdade absoluta. Não é porque eu digo algo que vocês têm que seguir aquilo. Eu não quero pessoas dependentes, eu quero pessoas com autonomia. Vocês vão buscar a própria verdade de vocês. Eu posso direcionar, mas quem procura a verdade de vocês é vocês, tá? Eu quero vocês com autonomia também. Vamos para a próxima pergunta aqui. Pessoal, só peço que não mandem as perguntas tantas vezes, que daí eu acabo silenciando, tá? Para não acabar desvirtuando a live, tá bom? Miriam, vou voltar a trabalhar na mesma escola ano que vem? Vamos lá, Miriam. Gente, o meu modo de consulta, realmente, ele é um pouco mais desenvolvido também, tá? Como eu sempre digo, se você quiser fazer consulta, realmente minhas cartas estão abertas para isso. Mas realmente tem que estar preparado para a dinâmica da leitura, tá? As cartas falam o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir, tá bom? Vamos lá, Miriam. Miriam, por mais que... De qualquer forma, você vai voltar. De qualquer forma, você vai voltar a atuar nessa escola assim no ano que vem, mas mostra que pelo menos agora não vai ser muito fácil. Não digo a sua permanência, mas os relacionamentos, a tua relação interpessoal lá dentro, Miriam. Não sei em que área que você atua na escola, enfim, mas isso é normal, tá? Eu já atuei na área de educação e realmente escola é um pouco complicado a relação que você tende a ter lá. Então você vai permanecer, mas realmente relação interpessoal é um pouco difícil, tá?
Pessoal, só peço que não mandem as perguntas tantas vezes seguidas, tá? Para não estar flopando a live. Gente, como eu vi que parou os curtidos e compartilhamentos, eu vou parar de fazer leitura, tá bom? No momento que subir os compartilhamentos e as curtidas, eu volto. Como eu falei para vocês, a live não é o foco leitura, tá? Deixa eu ver essa do Edu aqui. Boa noite, tudo bom? Olha, na verdade, tende algo a ser muito interessante para você. Vai desenvolver bastante a tua não só a tua conexão com o seu trampo, nesse teu lado profissional, quanto a tua conexão em relação a esse teu lado artístico. Não sei se a tua intenção realmente é ter um lucro com ele, ou realmente se tu tem uma intenção de engajar, se realmente você tem uma intenção de levar isso à frente, mas mostra que sim, tem um caminho interessante de ter uma sessão, tá, nesse teu projeto. Raquel, Pablo, preciso... Raquel, entendo, Raquel, só que realmente a minha live, o foco não é nisso. Se você quiser fazer um patrocínio na live ou fazer uma consulta, eu posso responder para você. Mas, gente, todo mundo que parou na live aqui, tem urgência para alguma coisa, tá? Como eu falei para vocês, o foco da minha live não é para isso. Se tá com muita necessidade de urgência, tem outras lives que pode ser que te passe o que você necessita, tá bom? A minha live não é o foco nisso, tá bom? Valeu, Edu. Mas me manda depois no privado, eu te ajudo até a divulgar, tá? Boa noite, Baronesa, tudo bom? Pessoal, como não teve mais curtidas e compartilhamentos, eu não vou fazer a rodada, tá? Vou esperar em curtir mais, compartilharem mais. Mas, Raquel, deixa... Qual que é a questão aqui? Então, Raquel, eu vi a tua pergunta, né, a respeito de se essa sua ex-patroa vai acabar te chamando para esse novo projeto dela. Muitas coisas tem que analisar, e por que você saiu, como o teu relacionamento ficou com ela, você tentou conversar com ela para conseguir essa vaga, entende? Muitas vezes, algumas coisas podem ser facilitadas com uma conversa. Você tentou conversar com ela, Raquel? Maracujá, quantos centímetros você tem? Suficiente, velho. Isso até é uma questão interessante, né? O que seria o ideal em questão estética, por exemplo? Não é verdade? Porque a gente se preocupa muito com a questão estética, mas até onde? Quanta coisa que a gente tem hoje em dia que não é uma construção que a gente quer, mas sim que a gente foi bombardeado de alguma forma. O que seria o ideal? Qual que é o ideal para você? Qual que é o ideal para você, Maracujá? Não sei? Olha, Maracujá, então talvez esteja na hora de trazer esse questionamento. Gente, sabe como que eu comecei a perceber que eu queria cuidar mais desse meu lado e estudar mais as coisas? No momento que eu comecei a questionar demais. Se você é uma pessoa que tende a ser muito questionadora sobre tudo, se realmente ir atrás disso, isso é uma forma assim de demonstrar que você pode ter uma facilidade para você entrar nesses estudos. E, gente, quando eu falo disso, eu não estou falando de religião, espiritualidade, mas realmente você entender como funcionam as coisas, entende? No momento que você começa a ter compreensão, tu começa a entender um pouco mais o mecanismo, não se revolta tanto como são as coisas. Entendi. Você não concorda comigo? Ei, Maracujá, você não concorda comigo? Você é uma pessoa muito questionadora, Maracujá? Você se considera uma pessoa muito questionadora? Boa noite, uma PH de Minas, tudo bem? Boa noite, Lúcia. Qual a sua religião? Cara, a minha filosofia religiosa é o luciferianismo. Aqui eu não trato muito sobre, tá? Até vou fazer algum conteúdo a respeito sobre isso, mas a minha filosofia é o luciferianismo. Mas aqui eu trago mais eu trago o luciferianismo na minha filosofia e no meu lado profissional entro sim, mas com a questão de esclarecimento, trazer a ideia de questionamento, ensinamento, enfim, tá? Vamos colocar que pelo menos essa parte mais esotérica, mais mística, não é que eu queira seguidores, eu queira pessoas com autonomia nesse sentido. E eu não estou falando apenas de práticas de magia, eu estou falando de realmente entender as coisas, entendeu?
E principalmente, me questionar. Não é porque eu estou dizendo algo que vocês têm que... realmente é isso. Não. O esquema de vocês entenderem as coisas é no momento que, indiferente do conteúdo que vocês pegam, que chegam até você, possivelmente... Obrigado, Eduardo. Obrigado, Edu. Possivelmente o foil de vocês é acostumado com o tipo de conteúdo que você gosta. Se realmente é algo que te interessa, é uma profissão, ou realmente é uma curiosidade, anota o que chega até você e vai atrás, vai estudar sobre isso. Entende? Isso você pode condicionar não só no ocultismo, ou enfim, tu pode condicionar isso em tudo na sua vida, tá? Se realmente é algo que você gosta, não se baseia apenas no que chega até você, tá? Se baseia também no teu autoconhecimento, no teu estudo, no teu questionamento, tá? Tire os questionamentos dos outros e faça os teus próprios. É isso que é a magia, isso que é a espiritualidade, ter o seu próprio questionamento. A questão dos guias espirituais, divindades, invocações, isso é uma outra etapa, entende? É muito do ser humano a gente queimar etapas. É muito do ser humano a gente começar aqui e já querer aqui. Não, principalmente nesse processo, são etapas, entende? Se a gente não tem paciência para cumprir a etapa desse processo, como a gente vai ter paciência para cumprir coisas mínimas que a gente tem com a gente mesmo? Isso eu não falo nem questão de espiritualidade, mas eu falo em questão de projetos pessoais, projetos profissionais, projetos acadêmicos, o que for. Compreenderam? Você não concorda comigo, Raquel? Não é verdade, Reinaldo? Miriam, você não concorda com isso? Se a gente não tem a paciência para o processo que realmente vai ser algo que vai nos engrandecer, como que a gente vai querer conseguir condicionar e principalmente alcançar as coisas que a gente tem, os objetivos que a gente tem? Compreendeu? Então, pessoal, como eu falei para vocês, preciso apenas de curtidas, compartilhamentos, que estejam seguindo aqui o perfil. As consultas comigo, o link está abaixo da foto, tá bom? Como eu falei para vocês, a live não é com foco de leitura oracular. Ô Edu, se quiser, não é foco com leitura oracular, tá? Caso tenha mais curtidas, interação, a gente faz. Se não, realmente, eu abro a live mais para desenvolvimento, a gente conversar, enfim. Boa noite, Karina. Seja muito bem-vinda. Ontem, eu vou ter que compartilhar isso com vocês. Isso aconteceu ontem comigo. Parece que eu texto bem. Daqui a pouco para de travar, tá bom? Situações, tá? Fui dormir, fui deitar, aí comecei a falar em voz alta, né? Porque eu gosto de falar em voz alta. Se você mora sozinho, faça isso, é muito bom. E, obviamente, eu tenho minhas questões pessoais com os meus guias, enfim. Aí eu conversando, né? Botando pra fora algumas coisas que estavam realmente me... Sabe aquele momento que você nitidamente ouve um... A gente entendeu, agora dorme? Basicamente isso que ocorreu. Só que isso é interessante por quê? Principalmente no nosso âmbito, no âmbito da espiritualidade, e não falo nem do nosso âmbito, agora eu posso falar no geral, tá? Infelizmente, no geral, qualquer forma de demonstração, seja de uma tristeza, de uma mágoa, ou até mesmo de um diagnóstico, seja depressão, seja autismo, qualquer forma ou situação que mostra que a pessoa, de alguma forma, não está totalmente, digamos assim, centrada, ou é uma pessoa que tem as suas questões que precisam ter um cuidado maior, sempre quando isso é demonstrado, principalmente nesse âmbito de espiritualidade e religião, é tratado com muito preconceito. Por quê? Porque traz muito, ou a sua fé está fraca, ou a tua espiritualidade e a tua conexão com os guias não está acontecendo. Então agora você para, como que pessoas que têm essas questões, as diagnosticadas e aquelas que têm os não diagnósticos, lidam não só com a questão do despertar espiritual, mas principalmente também em relação a toda a cobrança que ela tem em ter que se ficar forte, não só perante ao mundo material, quanto ao mundo espiritual. Então, uma coisa que ontem eu tirei da cabeça, que era um condicionamento, que como eu falei para vocês, é um processo espiritual, é um processo que a gente sempre está quebrando, é a questão de não dizer como eu estou me sentindo, se eu estou bem, se eu estou mal. Não. Ontem eu cheguei à conclusão, e eu quero que vocês levem isso para a vida de vocês. Vocês demonstrarem fraqueza, etc., isso não é um condicionamento de fraqueza. Na verdade, no momento que você sabe quais são as suas fraquezas e você desenvolve, você trabalha elas,
É muito mais difícil as pessoas que odeiam você ou de alguma forma querem te desestabilizar e te atingir. Entenderam o que eu quis dizer? No momento que você assume para você que você tem as suas dores, que você tem as suas questões, isso vai te tornar muito mais forte para aquelas pessoas que querem te machucar de alguma forma. É muito pior você estar guardando essas questões para não demonstrar fraqueza e acabar se correndo de dentro para fora do que tu realmente admitir isso e trabalhar isso e não digo não se tornar uma fraqueza mais, mas tu conseguir não deixar que usem isso contra você, entendeu? Jerusi, eu não tô fazendo leitura oracular, Jerusi. Gente, como eu falei pra vocês, a minha live não tem foco de leitura oracular. Quem tá no stand de leitura oracular mais movimentado, como eu falei, eu não ligo pra quantidade de pessoas, tá? Eu tinha um bloqueio de não conseguir chorar. Gente, quem também tinha esse bloqueio de não conseguir chorar? Podem falar, quem também tinha esse bloqueio? Olha, quando a gente vai levar nesse contexto emocional, olha como a gente tendo essas emoções seguradas, como a gente tendo esses sentimentos segurados, não só porque a gente é condicionado, dependendo de lugares, dependendo da criação que você teve, do contexto que você teve que demonstrar essa questão de força e principalmente esse bloqueio de não conseguir chorar, esse bloqueio de não conseguir botar para fora como você se sente. Porque sim, a gente vive num mundo que infelizmente as pessoas usam isso contra a gente, tá? E como eu falei para vocês, tá? Quando eu falo disso, gente, vocês botem na cabeça de vocês que eu sou oraculista, eu vou sempre dar o melhor para direcionar vocês, porque eu quero ver vocês grandes e quero vocês com autonomia. Mas algo que vocês não vão me ver fazendo, é eu me colocar como o mestre ou por cima do bem e do mal. Ou como diria da minha avó, por cima da carne seca. Não, eu sou um ser humano, eu tenho minhas falhas, eu tenho minhas qualidades. As minhas qualidades eu tento aprimorar, minhas falhas aí eu tento amenizar, mas de qualquer forma, vocês nunca vão me ver dizendo que eu sou uma divindade ou que eu faço isso e aquilo. Eu sei e confio no meu trabalho, tá? Mas vocês nunca vão me ver eu me colocando como uma divindade. E isso, eu fiz até um vídeo falando sobre isso. O como vocês não devem divinizar. Vocês podem conhecer uma pessoa, obrigado, Edu. Vocês podem conhecer uma pessoa, vocês podem ter admiração para essa pessoa, e isso eu falo no ramo que for. Só cuidem para não divinizar essa pessoa, porque no momento que você diviniza alguém, você anula qualquer tipo de defeito naquela pessoa. Então, até mesmo os defeitos mais escancarados, de alguma forma, você vai acabar passando pano. Isso que eu falo para vocês é âmbito religioso, âmbito profissional, âmbito pessoal, âmbito familiar, tá? Por melhor que seja a pessoa, ela também tem seus defeitos, tá? Ah, entendo, Miriam, entendo. Boa noite, tudo bom? Como eu falei, eu sou uma pessoa muito sentimental. Então, como eu falei pra vocês, essa ideia. Tá tudo bem, gente, você demonstrar fraqueza. Você tem que trabalhar essas fraquezas. Não usar isso como uma forma de fraqueza. Vocês vão ver esse lado da espiritualidade. A minha frase que eu sempre deixo claro, inclusive tá na minha bio aqui, que a magia é cotidiano também. Porque a magia, ela tá tão próxima da pessoa que pega o metrô às 6 da manhã quanto a empresária que cuida de uma empresa com 500 pessoas, tá? Isso também é magia. Magia não é só manipulação energética, só sistema mágico. Magia também é as decisões que você toma e o que você se projeta, no que você projeta isso. Entendeu? Pessoal, só preciso fazer um combinado com vocês o seguinte, ó. Quem tá na live, como vocês sabem, eu abandonei um perfil de 100k de seguidores e 2 dias depois meu WhatsApp profissional caiu. Então realmente eu tô começando do zero mesmo, tá? Então preciso do auxílio de vocês seguindo o meu perfil. E, gente, quem ficou na live, quem está na live ainda, tá fazendo sentido o que eu tô falando, também me dá um apoio lá no Instagram, tá? É o mesmo nome, Arkel Dinhan, me dá um apoio lá no Instagram também, tá? Me ajudem a construir de novo, tá? Não digo de novo, porque o meu outro perfil, não que aquele Pablo tenha deixado de existir, mas aqui eu estou com uma outra postura, uma outra visão. Olha, se bater mais
Ó, se bater mais 10.000K aqui de curtidas e mais compartilhamentos, eu faço mais uma rodada de oráculo. Mas eu quero ver movimentação aqui. Como eu estava falando para vocês, quando a gente estava falando sobre a questão de segurar choro, né? Aí eu só tirei uma carta, coincidência ou não, já veio a questão da carta das nuvens, trazendo o nosso lado emocional. Então, primeiro ponto, evitem tomar decisões no calor do momento. Eu sou o tipo de pessoa que eu tinha uma tendência, quando eu estava sendo, não digo atacado, mas numa conversa mais exaltada, enfim, eu sou o tipo de pessoa de responder no momento da raiva. E nesse sentido, falar coisas que, algumas coisas acabam não dando para voltar atrás. Entendeu? Obrigado, Edu. Algumas coisas a gente não acaba voltando atrás. E isso eu falo não só nas decisões relacionadas a relacionamento, mas eu falo isso em decisões... Obrigado, Edu. Mas eu falo isso em decisões relacionadas em tudo também. Evitem tomar decisões no calor do momento. Uma dica que eu dou para vocês, e por mais que pareça bobagem, algo que funciona muito... Eu comecei a colocar no papel, não só os planejamentos que eu tenho, mas também as coisas que eu quero desabafar sobre. E muita coisa que eu quero desabafar sobre ou acaba virando conteúdo, ou acaba virando objeto de estudo. Ou até mesmo acaba se tornando uma forma de eu raciocinar. Como eu poderia colocar aquilo de outras palavras? Mas, gente, eu não estou dizendo para vocês serem cordeiros. Não. Esse que é o pulo do gato. Vocês estão prestando atenção no que eu estou dizendo? Confirmem para mim se vocês estão prestando atenção no que eu estou dizendo. É um ponto-chave que eu vou falar para vocês agora. Confirmem para mim aqui. Boa noite, Bia. Seja bem-vinda. Tudo bem? Você é coach? Não, amigo, não. Não mesmo. Não mesmo. Não mesmo. Boa noite, tudo bem? Cheguei a me quebrar com o que eu estava falando. Como eu estava dizendo para vocês, gente, essa questão de escrever ajuda muito o desenvolvimento, principalmente. Não estou dizendo para vocês serem cordeiros, não é isso, tá? Só estou dizendo que, principalmente, algumas vezes, para a gente conseguir algumas questões, a gente precisa se adaptar às situações. E se adaptar às situações é diferente de ser o falso, tá? Se adaptar às situações não quer dizer que você vai deixar de lado a sua ética pessoal, vai deixar de lado a sua visão de mundo. Mas tu vai colocar a sua visão de mundo, mas de uma forma que o outro possa não se sentir atacado, entende? Isso foi uma coisa também que eu acabei aprendendo muito, tá? Antes eu sempre estava aberto a um debate, sempre estava aberto, sim. Hoje eu sim sou aberto ao debate, mas eu não sou o tipo de pessoa mais que vai discutir com... Eu vou entrar na vibe de discutir ad hominem, algo assim. Não, vamos trabalhar com fatos. Entendeu? Olha, eu subindo a live com o mouse. Eu subi da live com o mouse, foi genial. Isso também está envolvido na questão. Gente, eu não costumo usar muito esses termos, tipo inteligência emocional, enfim, porque muita coisa que eu coloco para vocês são questões que eu tive percepção e quando comecei a colocar em prática, começou a fluir para mim também. Como ele disse, a minha vida pode não ser fácil, enfim, como de ninguém é, tá? Porque assim como eu coloquei num vídeo aqui no perfil, nós temos contextos sociais, nós temos visões de mundo, nós temos várias coisas que podem acabar fazendo com que não seja tudo igual. Gente, a gente não vive em um mundo com oportunidades iguais, a gente sabe disso, né? Mas eu quero dizer para vocês, boa noite. Cá, a live não é com foco oracular, tá, Cá? Eita, eu convidei alguém sem querer na live. Pietro, eu te convidei sem querer na live, irmão. Só nega a live pra mim aí, por favor. E aí, Enéas, tudo bem? Gente, como eu falei pra vocês, o foco da live não é leitura oracular, que a gente conversa sobre magia, querem tirar dúvidas sobre ritos, enfim. E claro, eu vou abrindo cartas aleatórias aqui e passando uma mensagem. Se realmente eu ver que tá tendo curtida, tá tendo compartilhamento, eu vou estar aí também fazendo uma rodada de oráculo. Mas se não estiver tendo, não tem como fazer. Certo? Podemos fazer esse combinado. Tendo mais curtidas e compartilhamentos, aí a gente continua.
E aí, Neneco? Ô, Nes, como é que tá, irmão? Abandonou aquele perfil? Cara, não tem... Cara, eu não entendi por que mouse. Cara, você não precisa pedir desculpa pra mim, você não sabia, tu acabou de entrar na live. Tá tudo bem contigo, cara? Eu tinha uma... Não tô te criticando, tá? Eu tinha uma mania, não sei se vocês têm isso também, até me confirmem aqui nos comentários. Se você tinha essa mania de pedir desculpa por tudo também. Até quando você não estava fazendo nada demais, você também tinha essa mania de pedir desculpa. Isso tem muito a ver com a criação que eu trouxe de casa. Pedir licença para tudo, pedir desculpa para tudo também. Tanto que isso começou a prejudicar o meu trabalho. Eu tenho certeza que aqui alguém na live, na live já deve ter ouvido aquela frase: nunca peça desculpa por ser quem você é. Mas no momento que a gente é quem a gente é, o que acontece? Ou a gente é um pouco mais deslocado, ou a gente acaba se mascarando para se encaixar. Aí eu quero chegar nesse ponto para vocês. Não é aquela ideia de, não peça desculpas por ser você mesmo. Seja você mesmo, tá? Só você tem que arcar com consequências, sejam elas boas ou ruins. Por exemplo, eu tenho uma questão que eu já sofri, é um preconceito por ser luciferiano, entendeu? Por quê? Aí a gente entra naquela história de arquétipos, naquela história de sensacionalismo, que infelizmente é muito bombardeado aqui, tá? A gente entra nesse tipo de ideia, entendeu? A gente sempre entra nesse tipo de ideia. Então a questão é, seja você mesmo, mas principalmente a melhor forma de você trabalhar isso de ser você mesmo é você defender as convicções que você tem. Sejam elas boas ou ruins, entendeu? Defender a convicção inteligente, né, pessoal? Pelo amor dos deuses. Você defender convicções que não têm embasamento, apenas baseado no achismo ou principalmente no seu egoísmo, não é posicionamento ou se colocar, entende? Tem uma diferença muito grande, pedir desculpa de ser você mesmo e ser uma pessoa egocêntrica, entendeu? É uma linha muito tênue entre você não pedir desculpa para ser você e ser uma pessoa egocêntrica. Aqui você vai ter ética, aqui você vai defender realmente suas questões realmente com embasamento. Aqui você não tá nem aí, entendeu? Boa noite, tudo bom? Eu vou fazer mais uma leitura aberta, tá? Caso eu veja que está tendo curtida e compartilhamento, aí eu abro uma rodada. Senão eu vou continuar falando sobre essas questões. Ok? As pautas da live amanhã, eu vou falar o que eu contei para vocês aqui na live, da experiência que eu tive a respeito ontem à noite, depois da live. Quem não estava na live ontem, segue o perfil aqui para você ficar por dentro das coisas, tá? Vou contar a experiência da live ontem e vou contar também amanhã sobre a questão da magia. Porque, saca só, eu não vou ser hipócrita. Quando eu comecei a estudar magia, vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Confirmem aqui para mim. Eu não vou ser hipócrita. Quando eu comecei a estudar magia, eu comecei a estudar por causa de dinheiro. É óbvio. Quando eu tinha 14, 15 anos. Por quê? Eu vim de uma condição, de uma família que realmente não tinha muita condição, tá? Obviamente, por causa disso, eu trabalhava, enfim, daí eu vi dentro do campo da magia, enfim, que teria formas de ganhar dinheiro, teria formas, eu não digo com fazer trabalhos, enfim, mas eu digo pessoal, os famosos pactos, os famosos isso e aquilo, entendeu? E aí foi um momento que eu percebi que os motivos que eu comecei foram errados, entendeu? É o mesmo princípio de tudo, gente. Se você faz algo apenas para ganhar dinheiro, se você faz um vídeo apenas para viralizar, se você faz uma live apenas para fazer leitura, não estou dizendo isso como uma crítica, tá? Mas se você apenas faz o mínimo, porque é o que tem que fazer, eu comecei por causa disso e chegou a um certo ponto que eu vi que não era mais por causa disso. Eu vi que realmente aquilo estava me encantando, aquilo estava me fazendo me questionar. Não estou dizendo que a partir dali eu comecei a trabalhar com magia, não. Eu trabalhei de vendedor, eu trabalhei como professor, eu tive outras áreas. Mas, obviamente, aquele encantamento que as pessoas têm, que chega sempre até nós, a questão do dinheiro, da prosperidade,
É real, eu comecei por causa disso. Mas com o tempo, além de aquilo que eu falei para vocês, que você pode ser a pessoa do conhecer tudo, em vez de ser a pessoa que tem tudo, e tá tudo bem você ter os dois também. A minha ancestralidade, ela me traz experiências e visões que nem quando eu desencarnar dessa vida eu vou esquecer, entendeu? Então eu me baseio muito, obviamente eu gosto de dinheiro, obviamente eu gosto de conforto, é óbvio, não vou ser hipócrita, mas mesmo com tudo isso, eu sou muito grato pelas experiências que a minha ancestralidade me faz passar. E mesmo quando eu desencarnar, eu sei que eu vou levar essas experiências. Por exemplo, eu daqui 6 meses eu não vou lembrar quanto eu tinha no banco. Mas daqui 6 meses eu vou lembrar o que me ocorreu num certo rito, numa certa meditação. E não digo uma experiência espiritual, mas eu posso lembrar, sei lá, a minha dog, por exemplo. 6 meses atrás a minha dog, tipo, ela arranhou um chinelo meu, entendeu? Então nessas condições, a espiritualidade te traz experiências muito lindas e que não estão sempre envolvidas no financeiro. E se você é da espiritualidade, se você está iniciando nisso, está tudo bem você iniciar com esse sentido de financeiro, mas se abra também, abra uma lacuna e se abra também para você entender o porquê tu está buscando nisso. Muitas vezes, como você queira chamar, acha essas pequenas formas, essas pequenas inseguranças para chegar até você. Foi assim comigo. Então a pergunta é, como que está chegando até você? Será que é através de um filme? Será que é através de uma pergunta? Será que é através da minha live? Será que é através de algum vídeo de alguma outra pessoa? Se está chegando até você, tem o algoritmo? Tem, mas se está batendo lá no fundo, se pergunta e vai atrás. Boa noite, concordo comigo? Absorvendo, eu dei aquela frase, pegou o código. Entenderam o que eu quis dizer? Confirme para mim. Verão, não é verdade isso? A gente tem que... Boa noite, Jô Taróloga, tudo bem? Jô, eu sou oraculista, tá? Eu sou oraculista e magista. Na live eu costumo trazer mais conversas, trazer mais desenvolvimento e algumas leituras em aberto, tá? Faço direcionado também, mas depende dos compartilhamentos e das curtidas. Sasuke! Boa noite, o CRDO. Você é fraco, lhe falta ódio. Oh, o Sasuke é um personagem muito interessante. Sasuke é um personagem muito interessante, eu gostava dele. Acho que eu parei de assistir o Boruto. Parei de assistir o Boruto, porque tava chato. E aí, Zé, como é? Tudo bem? Gente, vamos lá. Como eu estava falando pra vocês. Tava falando a questão do Sasuke ali. O Sasuke é um personagem de anime que eu gosto muito de Naruto. Ó, no off eu gosto de Naruto, tá? E a missão de vida dele é a questão da vingança, em questão do que aconteceu com a família dele, não vou dar spoiler, enfim. Só o que eu acho interessante, gente, vocês já perceberam quanta coisa chegam até a gente que são relacionadas à magia e são sempre de alguma forma num negócio mais ou cômico ou extremamente com horror ou animação. Por exemplo, animes trabalham muito aquela questão dos elementos, né? Por exemplo, o Naruto, a questão das evocações dos chakras, eles fazem gestos de mãos, que são gestos que quando a gente vai estudar mais, são gestos que realmente existem. A ativação de chakras, o próprio... Qual que é o nome daquele anime que tinha essa questão? Nossa, As Aventuras de Yang lá, o Mestre do Ar. Tá bom, Raquel. Boa noite, Jô, tudo bem? Lost Man, você lê as pregas? Depende, você tá querendo que eu leia as suas? Isso é um outro... Gente, vocês têm ideia quanto tipo de oráculo que existe no mundo? E brincadeiras à parte, essa questão... Boa noite, Raquel, obrigado pela presença. E brincadeiras à parte, essa questão de leituras né, como o nosso amigo colocou, não é meme. Infelizmente, ou felizmente, depende do tipo de leitura que você gosta de praticar, isso não é um meme. Inclusive tem, até deixa eu pesquisar aqui, que eu vou pegar o nome da oraculista que faz.
que agora eu não vou lembrar. Tranquilo, Edu. Obrigado pela presença. Gente, eu tô vendo aqui a informação. Ó, valeu. Obrigado pelo comentário. Gente, vocês estão prestando atenção que isso é uma curiosidade que você vai pegar em poucas lives. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Comentem um oi aí. Isso é uma curiosidade que vocês vão saber em poucas lives. Nós falamos, existem várias formas de você... existem várias formas de oráculo, tá? As mais populares são a leitura de cartas, leitura na borra de café, leitura de mão. Eu não vou lembrar dos nomes técnicos, tá? Porque a minha mente não é... Assim, eu não sou bom com nomes, tá? Não vou lembrar os nomes técnicos. Então, sim, você pode, inclusive, tem fundamentos aí em sistemas, em práticas de magia aí que fazem leitura em cebola, enfim. Tudo dá para te fazer uma leitura oracular, tá? O mais interessante é que essa leitura vai até mesmo para a rompologia. O que seria a rompologia? Rompologia é a leitura... Vamos lá, olha que... Gente, dê um oi pra mim para confirmar que vocês estão ouvindo isso, por favor. Dê um oi aí, dê um oi no chat. Estão comigo aí? Dê um oi no chat e confirme que vocês estão ouvindo isso também. Ó, como eu disse, existem vários tipos de oráculo, tá? Existem vários tipos de oráculo, oráculo de cartas, oráculo que tu faz a leitura no café, faz a leitura no café, faz a leitura no... Nossa, tá me fugindo. É que eu tô... Vocês não têm ideia da moça que tá aparecendo ali. Quem que fez? A Anitta não fez uma leitura dessa? Gente, existem vários tipos de oráculo, tá? Leitura da borra de café, leitura na mão, oráculo com dado, oráculo com moeda. Tem também a rumpologia. A rumpologia é um oráculo que você vai fazer a interpretação através das nádegas. Espero que a minha live não caia falando isso. Não seria exatamente essa palavra. Mas você, em primeiro momento, faria uma leitura dessa forma. O que eu quero dizer para vocês? Existem várias formas de oráculo, tá? Por exemplo, eu leio oráculo usando cartas, eu tenho oráculo de ossos e também eu faço a leitura de runas, que até está ali na minha sala de atendimento. Mas, gente, basicamente, não existe apenas oráculo de cartas. Existe borra de café, existe oráculo do vinho, que inclusive era muito praticado para o deus Dionísio, se não me engano. Me corrijam se eu estiver errado, tá? Mas se não me engano, nas confraternizações, a festa de Dionísio, oráculo... Eu não lembro se é para Dionísio ou para Hécate, tá? Agora, mas oráculo no vinho, enfim, tá? Não existe apenas oráculo de cartas, oráculo de cebola também. Não, isso é para vocês perceberem. Ó, isso é para vocês perceberem que nem o rapaz veio fazendo essa brincadeira, né? Você lê pregas também. Quando eu falo para vocês que a magia é cotidiana, eu uso esse tipo de exemplo. A pessoa vem e quer, você lê também pregas. Eu não leio, mas isso não quer dizer que não existe uma pessoa que lê, que pratica a rumpologia. O que a gente pode aprender com isso? Não é porque você não conhece ou não acredita que deixa de existir. Porque a partir daí a gente entra em outros parâmetros, outras ideias também. Mas basicamente, não é porque não existe, não é porque você nunca viu que não quer dizer que não existe, tá? É óbvio, acho que em live seria meio desconfortável fazer esse tipo de leitura, mas existe. Obrigado pela... Gente, vamos agradecer ao nosso amigo aqui que nos trouxe um conteúdo. Irmão, Lost Time, obrigado, tá? Fez um corte legal pra minha live, obrigado mesmo. Vamos lá, pessoal. Deu um tempo bom. Gente, é o seguinte. Quem ficou, tem 10 pessoas aqui na live, tá? Pessoal, essas 10 pessoas, eu quero pedir, façam esse trato comigo de seguirem aqui no perfil. E assim, nessas 10 pessoas, sigam lá no Instagram também, se o que eu falei aqui, se tudo que eu falei pra vocês
desde a leitura aberta até mesmo os meus pontos pessoais e como eu trabalhei isso e coloquei em prática e vocês também podem acabar fazendo isso. Me sigam lá no Instagram também para estar apoiando o meu trabalho. Como eu falei para vocês, gente, eu abandonei um perfil de 100k, perdi meu número profissional e estou começando de novo. Então, preciso de apoio de vocês, tá? Me seguiu aqui, vai lá, mesmo nome Arkel, _Dian, e me seguir lá no Instagram também, estou fazendo bastante conteúdo legal para lá, tá bom? Gente, eu vou voltar amanhã, tá? Eu sei que vocês vão estar em Natal, vai estar com a família, quero desejar para vocês, por mais que não seja a minha crença, um Feliz Natal, tudo de bom para vocês, que vocês tenham o que vocês querem, felicidades para a família, enfim, tá? Tudo isso que a gente deseja nessas datas, tá? E se vocês verem alguém que você não goste, por favor, não surtem, tá bom? Consultas, o link abaixo da foto de perfil, me chama pra gente ter direcionamento antes de acabar o ano, tá bom? Até mais, boa noite.